literalmente, sabe? Por exemplo, a dependência do celular e tal, né? E daí muitas pessoas falaram que não, que são coisas diferentes e tal. Daí no final das contas, vi uma professora da Itália e ela falou, fez um discurso com a minha linha de raciocínio, falando que a dependência da tecnologia nos transforma em transhumanos e tal. Entendeu? Tipo, Mas então, não é por um só lado, isso, viu, Dave? Não é só isso. eu tinha ouvido pessoas falando que eu estava errado por um lado, mas eu vi uma professora da Itália e definiu meu raciocínio. Então, né? Por isso, confiança em si mesmo. Isso que eu quero dizer. Se você, Desculpa, professor. se você partir de Schopenhauer, você tem ali um elemento interessante, né? Que assim, a concepção de que toda a técnica, né, existe como uma extensão da sensibilidade humana e tanto da sensibilidade quanto da possibilidade de atuação, no sentido de que também você tem a parte motora, né? A parte que atua. Então, tudo que existe, que foi produzido culturalmente, é uma espécie de aperfeiçoamento do próprio organismo e da nossa própria senso-percepção e da nossa própria parte motora. Então, nesse sentido, uma extensão dos nossos corpos e das nossas e do psiquismo igualmente. Então, eu corroboro isso que você está falando, David, e digo que tem ponto de partida para isso, né? Agora, é interessante, por exemplo, se Sim. você colocar a coisa em termos de questão, né? Como fica a possibilidade de pensar uma coisa como essa num contexto, né, imanente? Isso aí é uma coisa que pode ser pensada do ponto de Pensado do vista da ponto de vista da angústia, angústia, né? né? Bom, Bom, Silvio, a Silvio, tua a tua sessão sessão acabou. acabou. Não, beleza, vamos Que começar. vem é Que o vem é o próximo. próximo. Silvio, você Então tem vamos que lá. desligar teu microfone. microfone. Desligar, senão fica uma microfonia. Isso aí é um efeito espelho, né, que vai ao infinito. É uma forma de transcendência da voz. O eco. Né? Tanto assim que entre os gregos, né, você tinha uma ninfa. Imagina o Platão vendo isso, ele ia pirar. Ele ia dizer, tá vendo? As ninfas né, invadiram a tecnologia. Então, mas é curioso, né, que não foi pouco proveitosa a discussão do tema do Silvio, porque ele nos coloca Ups, perdi aqui minha bolsa de água quente, que eu estou com um tendão meio machucado. Eu estava esquematizado aqui. Eu não chego a ter síndrome de pernas inquietas, mas às vezes minhas pernas se mexem também, já que elas não estão paralisadas. E aí derrubei minha bolsa de água quente. Então, gente, aí a gente tem uma questão de princípios também. Silvio, se você estiver interessado em também ver as discussões que a gente tem sobre isso, né, do ponto de vista, né, enfim, né, de alguns pressupostos, assim, né, que partem de um certo materialismo, mas que discutem esse tipo de problema, pode ser uma forma também de você resolver a tua questão, né? Mesmo que não tenha uma aderência a uma defesa da imortalidade da alma, as coisas podem ser discutidas. Aí você entra no mundo contemporâneo. Aí você tem um monte de gente. O Lucas acabou de colocar aí que tem Tomás de Aquino também, mas mas daí você já volta a minha Idade Média. A minha intenção é justamente essa, trazer o Tomás de Aquino para a atualidade, entendeu? Tá, mas daí dá para você conversar com muita gente que usa o Tomás de Aquino, mas de um ponto de vista imanente. Né? Sim.
Vou ter que Pensa dar aí. umas lidas numas bibliografias aí para ver o É. que dá para usar. É. Mas vamos tocar a Boa aula. sorte. Como que tá as coisas aí? Como que a gente vai trabalhar esse semestre? Ah, você está interessado nisso também? Então tá. É um jogo de pulsões e desejos. É. Não deixa de ser, meu cara. Esses ecos parecem rádio AM, né? É, mas é, né? Então vamos lá. Nós estamos aqui fazendo um movimento inaugural, tá? Em relação ao curso de filosofia. Quando eu propus essa disciplina de filosofia da arte para vocês, quer dizer, para o curso, né? Para que ela entrasse na matriz do curso, o argumento é o mesmo argumento hegeliano, né? Hegel vai dizer que ele não faz uma estética, ele faz uma filosofia da arte, né? E o ponto aí é que a partir de um certo momento, especificamente a partir do romantismo, a arte ela perdeu aquela característica que ela tinha anteriormente, que era de ser regida por regras exteriores ao trabalho específico do artista. E os meios pelos quais a arte... estou gravando, sim. Os meios pelos quais a arte se produz também passaram a não ser mais, em grande medida, os meios tradicionais. E à medida em que a coisa foi evoluindo, inclusive depois do Hegel, esse problema piorou, né? Porque o próprio conceito de arte, o próprio conceito de artista, ele se tornou um conceito extremamente complexo, né? O século XX, né, ou portanto o século seguinte, já não está mais, está fazendo uma transição, né, inclusive dos meios pelos quais se produz arte, para algo que não é mais tão vinculado assim com o meio. Por exemplo, nós tínhamos pintura, escultura, música, né? Tínhamos dança, tínhamos teatro, mas todos esses meios vão, de certa forma, se desfazendo, né? Ou se tornando cada vez mais interligados, cada vez mais as fronteiras das formas de arte vão se diluindo e as manifestações artísticas vão se tornando cada vez mais complexas e menos dependentes do meio através do qual elas se produzem. Então, o problema específico do pensamento sobre a arte, vai dizer o Hegel, né? E eu peguei o que veio depois do Hegel, porque a intuição dele foi muito correta desse ponto de vista, né? Não é mais possível pensar a arte a partir de uma estética, né? Mas é possível pensar que tipo de manifestação estética ocorre naquela forma de arte. Ou seja, a arte alcança uma autonomia, com certeza. A pronúncia do seu nome é Stacy mesmo? Desculpe, só para eu não cometer erros muito grandes. Tá, beleza. Stacy, é isso mesmo. Era muito... a gente tem que ter cuidado com nomes, né? Porque eu já paguei cada mico. Fiquei chamando a pessoa o semestre inteiro por um nome que não era assim que se pronunciava, né? E aí um dia eu ouvi outra pessoa pronunciando o nome. Falei, meu Deus, né? Que pessoa boa, né? Aceitou a minha... Professor, aceitou que eu... professor, quando você diz Diga. que a arte não pode ser pensada a partir da estética, Não falei que não pode ser pensada, né? Eu falei que
Não pode ser Ah, definida. exatamente, uma estética anterior a ela, anterior à própria manifestação. Isso que é complicado. Essa intuição clara, né, assim dita, foi Schopenhauer que falou, né? Assim, ele já não está mais baseando a produção da obra propriamente pelo meio, mas sim pela ideia que, que está por trás daquilo. Olha essa coisa maluca, né? Na verdade, ele é tributário do Hegel, embora ele não admita, né? Por quê? Porque o Hegel ele faz essa ruptura entre o aspecto formal da arte, como ela se apresenta, no sentido físico, no sentido da delimitação, né, das formas estéticas, né, porque vocês vão perceber que esse é um problema assim que ele não vai se resolver em 100 anos. Nós vamos encontrar isso em Hegel, no início do século XIX, nós vamos encontrar isso em Schopenhauer, nós vamos encontrar isso em Greenberg, já no século XX. Greenberg, inclusive, desistindo de ser crítico de arte por se recusar a pensar a arte contemporânea. Por dizer assim, eu não tenho mais instrumentos para pensar isso. Né? Então você vai ter ali outros filósofos, então, que vão aceitar esse desafio de pensar o problema da arte, né? Porque, veja, com essa diluição, com essa recusa, porque às vezes é uma diluição, às vezes é uma recusa do meio, né? Com essa inclusão do meio como uma coisa acessória, né? Por exemplo, assim, certas coisas que eram admitidas ou não eram admitidas numa estética, elas não se importam em ser admitidas ou não admitidas numa estética, porque elas existem efetivamente. Entende? Aquilo ali não é previsto como um caso dentro de uma determinada formulação estética. Isso não evita que a coisa tenha uma existência. Né? Ela existe porque ela é colocada pelo artista como arte. O problema é o seguinte, qual é o critério, então? Só se a gente pensar, hoje eu não trouxe nenhum exemplo aqui, porque eu vou só bater papo com vocês mesmo. Né? Qual é o critério que eu posso utilizar, né, para considerar um urinol de rodoviária uma obra de arte? Né? A gente vai pelo design, professor. Não, é um design comum, é um produto industrial, não tem nenhuma pretensão de ser uma forma inovadora, de qualquer jeito, de qualquer maneira, e, no entanto, aquilo é colocado como um produto artístico. Uma lata de sopa Campbell. Sim. Um pacote de sabão, né? O Andy Warhol faz as duas coisas. Né? Que percepção é essa do Andy Warhol, né? Que pega um meio completamente industrializado também, que é a serigrafia, que era utilizada eminentemente para produzir camiseta, imprimir coisas em embalagens e blá, 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 né? E utilizar isso como um meio forte de expressão artística. O que faz uma pessoa, né, propor objetos artísticos feitos com xerox, né, que é a coisa mais, vamos dizer assim, efêmera que você possa imaginar. Ou então, uma própria arte efêmera, como isso que passou a se chamar em inglês de acontecimento, né? É um happening, é um acontecer. Então, a manifestação do teatro não é mais você ter um palco italiano, poltronas, né? E o grupo teatral se coloca
no palco e o grupo dos espectadores você coloca na plateia. E a plateia está ali como observadora da arte, né? E os observados são os artistas, né? Rompe-se com isso, por exemplo, né? E aquele grupo teatral, ao invés de fazer um espetáculo no teatro, faz uma intervenção numa estação de metrô, né? Na porta de um restaurante, numa praça, né? E produz interações com aquele público que de modo algum está preparado para fazer parte de uma obra de arte. Entende? Inclusive, não há registro disso. É o efêmero do efêmero, né? Assim, você quer um registro. Né? Pode ser simplesmente que a pessoa esteja se pretendendo fazer arte. Mas o que eu acredito é que está existindo uma mudança no conceito da arte de uma maneira informal. Né? Mas sempre vai ser. Sempre vai ser. Sempre vai ser informal. Porque aí é que está. Isso aí é Schopenhauer. Schopenhauer teve essa percepção também. Né? A arte, ela primeiro existe enquanto arte. Ela primeiro existe enquanto manifestação. E só depois, e ele vai dizer, seria um absurdo que fosse o contrário. Se o cara for um artista, e não um crítico ou um filósofo. Porque para um filósofo, é possível pensar uma proposta de arte, né, de vanguarda que ainda não foi realizada. Né? Agora, o artista, ele está em processo, ele está se propondo a fazer coisas. Né? Então, o limite da manifestação artística é justamente esse movimento efetivo de produzir alguma coisa que então vai ser chamada de arte. O problema é o critério, né, do ponto de vista filosófico. Pode falar, David. Então, o professor falando disso, eu lembrei do episódio dos Simpsons, que inclusive o criador dos Simpsons, ele é formado em filosofia, né? Se não me engano, ele é até mestre em filosofia. Mas, enfim, do episódio dos Simpsons, onde que o Homer, ele é considerado um artista, porque ele começa a criar supostas obras de arte, só que ele não sabe o que ele está fazendo, ele faz ao acaso. A primeira obra dele, ele tenta fazer uma churrasqueira e dá tudo errado. O tijolo cai na massa, que se junta com o carrinho, e fica tudo amontoado de qualquer coisa. E aquilo acaba sendo levado para o museu como uma arte e tal, só que aquilo não se sustenta, porque ele não tem uma intencionalidade por trás daquilo. Tudo que ele tenta repetir como criando outras artes, ele tenta fazer da mesma forma, tipo, jogando amontoado de qualquer coisa que nem ele mesmo sabe o que significa. Eu penso que é por isso que a arte é considerada transgressora, porque há uma intencionalidade no artista, por mais que seja metafísica e desconhecida de si próprio, que se manifesta e ela tem um propósito que pode não se declarar exatamente como o do artista, né? Mas de intervir na realidade, sabe? Ou de demonstrar como ela é, né? Então, penso que essa que é a diferença. Mas pense bem, né? Você falou praticamente de uma intencionalidade inconsciente, né? O que mais ou menos, porque sempre por exemplo, o estilo de vida que eu levo, não necessariamente eu sei aonde que eu vou chegar, mas da forma como eu me comporto, da forma como eu ajo perante a vida, eu sei que vou chegar em algum lugar, se for de acordo com aquilo que eu pretendo para mim mesmo, é um lugar aproximado daquilo que eu gostaria de estar, mesmo que eu não esteja consciente de que eu vou chegar em determinado lugar, sabe? É isso que eu penso. Sim. Não, de fato é assim, você poderia estar dentro de uma classificação, assim, se você fosse um pintor dos anos 50, você possivelmente se interessaria em pintar de acordo com uma escola chamada expressionismo abstrato. Né? Assim, só para situar alguma coisa que foi feita exatamente com essas intenções. Sim, concordo. Assim, compreendo com um pouco. esse tipo de projeto. Mas isso é questionado, por exemplo, não que seja inválido, a tua posição é válida. Esse que é o problema, entendeu, com a arte. São posições.
São posturas frente ao problema. Daí você pega um caso, por exemplo, e não é o único, né, de um sujeito chamado Arthur Bispo do Rosário. Bom, Arthur Bispo do Rosário, ele começa a criar, não obras de arte, mas ele começa a entabular um diálogo com Deus. Né? Por quê? Porque ele está internado numa instituição psiquiátrica, lá com a Nise da Silveira, no Rio de Janeiro, e ela propõe como atividade terapêutica para os internos, né, como uma forma justamente de cura, não olhando a palavra cura como um preconceito contra a manifestação psíquica, porque ela é uma junguiana, então não vai existir isso. Esse conceito de cura é um conceito de integração do self, ou seja, a pessoa integrada com ela mesma, não com o mundo, né? No sentido assim que ela tem que responder a uma estética do que deveria ser o ser humano no mundo. Coisa que os caras que estão ali fracassaram, né? De dar essa resposta ao mundo e se integrarem no mundo, tanto que eles estão internados numa instituição psiquiátrica. Independente de se a gente concorda, tá? Que as pessoas devam ser internadas em instituições psiquiátricas, não é esse o problema. A questão é que ele de fato estava. E que de fato isso expõe pelo menos, né, que não havia uma funcionalidade, né? Porque dentro do capitalismo o que interessa é se a pessoa é funcional, né? Se ela vai participar do capitalismo, do consumo, se ela vai funcionar de acordo com as regras, senão ela é lixo e é cuspida, né? Então, desse ponto de vista, ele não estava integrado socialmente, né? E aí, esse trabalho da Nise da Silveira não era para entregar ou integrar, né? Entregar ou integrar o sujeito à sociedade, mas sim para que, sim, Silvio, só um instantinho, integrar com ele mesmo. Então ele começa a produzir dentro daquela proposta da Nise da Silveira, mas em nenhum momento ele se considera um artista. Ele se considera um cara que está em diálogo com Deus, né? E que a partir desse diálogo ele faz aquelas produções que, enfim, são um comando externo, né, para ele. Essa é a relação dele com o externo, né? Com esse mundo exterior, supostamente, né? Então, quer dizer, os outros declararam aquilo que ele faz como arte, não ele. E declararam que não é também. Esse que é o ponto. Né? Daí, o que parte da discussão a respeito da obra dele é justamente Arthur Bispo do Rosário, afinal de contas, é um artista ou não é? Porque não há uma intencionalidade dele desse ponto de vista. Produzir obras de arte. Acho que sim, porque é uma intencionalidade histórica daí, né? Que no caso seria metafórica, só que não de uma forma subjetiva, como nós havíamos falado do artista. Não, veja, as posições sobre isso de pessoas com argumentos sólidos, consistentes, são variadas. Exatamente a partir dos pressupostos, exatamente por causa da dificuldade. Silvio, pode falar. Eu queria sair um pouco da discussão aí do Arthur Bispo do Rosário aí, porque eu me perdi aqui primeiramente para definir se o homem foi ou não artista. Essa questão da filosofia da arte estética, assim, entendeu? Uhum. Porque no passado a gente teve a estética, esse ano a gente tem filosofia da arte, mas parece que são a mesma coisa, né? Fica meio confuso onde uma começa, a outra termina, assim, entendeu? Perfeito, é uma maravilha. É isso mesmo. Mas esse é o cerne da discussão. Em relação ao descolamento da filosofia da arte e da estética. Isso não é uma coisa dada. Isso é uma discussão que existe. Né? Então, a questão é assim, pense que você pode pensar a coisa do ponto de vista
A ideia de que uma coisa começa, por exemplo, aonde começa a história da arte e aonde termina a estética? Aonde começa a história da arte, aonde começa a estética e aonde começa a filosofia da arte, né? Se tudo isso, de algum modo, se refere ao mesmo objeto, né? E são completamente complementares. Se vocês pegarem determinadas obras, por exemplo, essa obra do Benedito Nunes, aí eu aproveito já para... Eu vou fotografar as páginas do livro com o celular e vou fazer PDF, tá? Daquilo que a gente for usar. Mas se a gente for pegar, por exemplo, o livro do Benedito Nunes, ele está falando Introdução à Filosofia da Arte. E, de vez em quando, ele resvala e utiliza o tema estética. Mesmo depois de ele já ter estabelecido uma distinção. Percebe o que eu estou falando? Isso, a tua, digamos assim, questão, né, pela definição, ela é justamente uma questão complicada. Mas, assim, o que você tem aí para começo de conversa? Que a estética, ela parte do problema da sensibilidade. E a filosofia da arte, ela parte do problema em si, do conceito de arte, da definição de arte, né? E tentar situar precisamente isso. E é um problema que, literalmente, é de difícil debate, é de difícil discussão. Então, você vai ter aqui, por exemplo, todo o processo de evolução dessa discussão tá mais ou menos aqui dentro. E eu vou colocar alguns pontos fundamentais para vocês, né? E também, né, tudo isso forçado, né? Por que essa discussão passa a existir? Exatamente porque os artistas a forçaram. Não foi propriamente o pensamento, né, que forçou essa discussão. Porém, a própria arte, quer dizer, o que há na arte que, justamente na sua história, olha só como as coisas se imbricam, né? Que justamente na sua história, justamente por não ser possível para a arte simplesmente reproduzir formas, né? Se a gente for pensar, por exemplo, a poética do Aristóteles, né? Ele vai trabalhar com a definição da poética, com a definição do gênero e com o acabamento do gênero. Bom, isso é pensar a arte de acordo com uma lógica, né, assim, estanque num determinado processo que está regrado, que está colocado sob uma regra, né? E a arte, ela não se conforma com isso, né? Ela tem períodos de grande evolução no sentido interno, né, do trabalho dos artistas, e chega uma hora que ela extrapola todas as possibilidades, não que não seja possível trabalhar com definições, mas ela extrapola a possibilidade de uma definição que pareça satisfatória, de alguma forma. Então, esse é o ponto aí, né, que o artista se apropria da discussão sobre a arte, coisa que no passado, né, isso aí também estava dividido. Por exemplo, nós vamos trabalhar, por exemplo, com o Vasari, que foi o primeiro, considerado o primeiro historiador da arte. Ué, mas isso aí já não é a história da arte? Mas ele é usado para mostrar um certo tipo de percepção da arte, onde os critérios estavam claros para eles, bem definidos, e havia uma certa estabilidade no projeto.
Quando o projeto fica muito instável, Hegel vai dizer, não é mais possível pensar em termos estéticos. Agora a gente tem que pensar pura e simplesmente numa filosofia da arte. Né? Porque a arte se tornou o quê? Um enigma. Aonde está a arte? Aonde está o artista? Né? E como que, se é possível a gente chegar nessa situação, como que a gente pode definir o que é arte? Porque todas aquelas definições que existiam acabam se mostrando parciais. E parece que tanto o problema da origem da obra de arte, quanto o problema do próprio conceito de obra de arte, ele se esfumaça na mão do filósofo. O que não é um problema para o filósofo, é instigante. Né? Então, não quer dizer que não haja uma estética, mas ela é uma estética que ela tem que ser colocada sobre o trabalho e não um pressuposto do próprio trabalho, no sentido assim que você não vai, a não ser, e mesmo quando você faz isso, existe, por exemplo, um artista chamado Francisco Faria. Francisco Faria faz desenhos hiperrealistas, a grafite. Né? Então, assim, é quase uma fotografia. A pergunta é, o que significa alguém em pleno século, transição do século XX para o século XXI, produzir esse tipo de trabalho que é completamente anacrônico? Percebe? É diferente de ele produzir isso no século XVII. Porque nós já temos todo esse repertório que vem do século XVII até o século XXI. Ou seja, isso aí está dentro da história da arte. Erasmo, está com o microfone ligado, a gente ouve a tua digitação aí. Então vamos lá. Quem mais? Nós temos aí, na verdade, 3 pessoas que levantaram a mão, né? Eu já perdi a noção de quem foi o primeiro. Primeiro foi o Gabriel. Segundo o David. É o Gabriel Não, e eu. E o Erasmo. Primeiro o Gabriel. Vai lá, Mas tinha Gabriel. mais alguém, não tinha? Então, tudo bem. isso do artista é uma coisa muito complicada mesmo, né? É um problema, assim, eu diria que não tem uma solução. Tive uma discussão com o Rodrigo hoje, hoje não, né? Esses tempos, sobre... Eu toco alguns instrumentos, mas eu não me considero um músico. Porque para mim a música é uma linguagem, sabe? Eu acho que você ouvir música só sem entender, sem ter essa noção da linguagem musical, é como você ler um story quadrinho sem saber ler, só vendo as figurinhas. Acho que saber a linguagem musical é muito importante para você conseguir apreciar a música, e essa é a minha única intenção na música. E ele discutiu, não, se você toca instrumentos, você pode ser considerado sim um músico, mesmo que não seja essa a sua intenção. O argumento que eu usei foi de que eu não tinha nenhum ponto criativo na música. Eu só via o arranjo de outros músicos, de outros compositores e executava. Só que olhando hoje eu vejo que isso é insustentável, insustentável. Dizer ali que o violonista de uma orquestra não é um músico só porque ele executa as músicas de Beethoven e não tem nenhum ponto criativo é insustentável. Não tem como, sabe? Muito difícil definir o que é um artista e o que não é um artista. É insustentável isso, meu argumento. A questão é que enquanto se discutia as coisas em termos estéticos, né, você tinha justamente essa impressão de que havia um domínio sobre o objeto. E à medida que o objeto se desfaz, nos coloca questões como a do Jorge Luiz Borges, por exemplo, né? Que ele vai dizer que o leitor participa da criação da obra. Né? O leitor que lê um conto dele é um artista criativo. E nisso ele está sendo schopenhaueriano. Porque ele é um schopenhaueriano, né? Ele não disfarça isso. Então, assim, né, você desloca, por exemplo, no caso de Schopenhauer, você desloca do objeto, do fazer artístico,
e da apreciação para o que é apreciado. E que essa transitividade em relação a algo que é apreciado e que é executado, e, enfim, que existe como ação humana também, é que é a arte, né? Não um objeto propriamente dito, mas todo esse contexto envolvendo a concepção, a criação, né, o acabamento e a comunicação com esse público que interage com a obra, né? Isso é o que depois, né, vai ser muito importante para a arte contemporânea, justamente o estar, né? É uma obra que ela só se completa não diante do público, né, mas com a participação do próprio público. Esse modo de interação do público com a obra faz parte da própria obra. E aonde essa obra existir, né, ela vai depender desse contexto inteiro para se qualificar como obra. Bom, David, Gabriel e mais alguém? Erasmo. Erasmo? Professor, a arte estaria associada com uma determinada qualidade? Poderia existir uma arte ruim? Agora, se essa pergunta me vem assim do fato de que mesmo o artista se declarando artista, quem determina na vida real aí a qualidade é meio que o mercado. É que nem a Fran Lebowski fala numa série que tem aí, que ela foi ver um leilão de um quadro do Picasso. E quando entrou o quadro, todo mundo ficou quieto. Quando foi dado o maior lance, todo mundo bateu palma. Quer dizer, o lance é mais importante que o quadro que foi comprado. Sim, né? Naquele contexto, sim. Porque ali você está vendo um contexto de mercado mesmo, né? Mercado que ele pode estar tanto dentro de uma noção de decoração, né? De arte como algo decorativo, como do ponto de vista puramente social, assim, né? Do valor que é atribuído pelos outros, ou seja, de um valor de algo não que é conceitual, mas que é conceituado. Ou seja, já não é mais arte. É isso que eu queria falar, professor, que eu fosse me manifestar. Eu ia falar dessa concepção. A arte, uma das maiores críticas, pelo menos da arte que eu consumo, é justamente esse consumo, essa atitude que a sociedade perante ela mesma, né? Esse senso comum. E, para mim, a filosofia da arte, a arte em si, começa, como eu havia dito, né, quando essa intencionalidade é administrada ou não, né, de intervir na realidade. Por isso que, para mim, a arte começa quando o homem pega a primeira lasca lá, né, há milhares e milhares de anos atrás. Mas, essa chegarmos é uma mais... outra discussão. Sim, mas para chegarmos um pouco mais perto, mas não tão perto de onde nós estamos, né? O que dizer do humano-leão, por exemplo? Aquilo ali definitivamente é escultura. De 30 mil anos atrás, acredito que ainda seja a primeira escultura descoberta pela humanidade até hoje, né? E vamos supor, comparar os outros que estavam morrendo lá, caçando os animais, lutando contra outros tipos de humanos e tal, e agora nós, seres humanos, temos que trabalhar e tal. O que leva o mesmo artista, ou leva esse ser humano que está numa situação muito mais caótica, limitada, a esculpir um leão? Eu não acredito que ele simplesmente foi esculpindo aleatoriamente e falou assim, esculpiu alguma coisa. Ele teve a intencionalidade. E qual que é a importância daquilo na vida dele, naquela existência dele? Sim. É isso que, para mim, une a arte com a vida. É de trazer essa concepção de que nós podemos nos redimir, vamos dizer, perante a sabe? Nós podemos nos tornar único com a existência. Sim. Mas aí... Desculpa, eu só... Só sempre se acostume a desligar o microfone assim que vocês acabam de falar, tá? Para não dar eco. Aqui fica horrível para mim. Né? Professor? Não, espera só um pouquinho. Tem algo que foi escrito aqui pela Bruna, né? Que ela veio de letras, então ela não...
se houve alguma matéria, outra matéria introdutória no curso de filosofia, né? A discussão inicial será sobre a definição de arte? Não, na verdade, hoje aqui, eu estou simplesmente, né? Eu peguei um ventilador, peguei as minhas coisas e joguei no ventilador para vocês. Por quê? Porque são questões instigantes, assim, com as quais a gente se depara nesse contexto, né? Na verdade, nós vamos começar bem do começo, a partir da próxima aula. O problema é que eu ainda estou fechando o plano de ensino, não quis apresentar uma coisa inacabada para vocês, né? Mas a gente vai começar de modo bastante, vamos dizer assim, sistemático também, né? Partindo de definições iniciais e aprofundando o problema. Hoje eu não estou nem um pouco preocupado com isso, né? E, assim, pensem que estar confuso, estar perdido, pode ser um grande ponto de partida. Bem melhor, inclusive, do que estar cheio de clareza e de certeza, né? Por quê? Porque semear questões, né? E deixar a pessoa... O meu amigo Paulo Leminski, ele dizia assim, às vezes eu não tenho uma pulga atrás da orelha, às vezes eu tenho um Exu atrás da orelha. No sentido assim, né, um diabinho, né, me cutucando, né. É uma questão, assim, no sentido que eu tô com uma dúvida, eu tô com alguma coisa que realmente me persegue aqui, que me perturba intensamente, né. E disso ele estabelece um princípio criativo. E nesse sentido une com aquilo que o David estava falando, né? Essa inquietação humana que excede o mundo prático, né? Você vai diante disso. Por isso que o Kierkegaard, que a gente estava falando no início, ele é interessante também. Porque ele percebe, e o Platão percebe também, essa tensão entre o mundo ético e o mundo estético. Essa tensão entre uma necessidade de transcendência, né, do ser humano e uma necessidade de imanência. E a arte, ela se insere aí, né? Então a arte não é uma coisa. Esse é o ponto inicial da gente. A arte não é uma coisa, no sentido do objeto. O fato é que os objetos, eles são objetos transicionais, né? Eles servem como médium dessa questão. Diga, Silvio. Eu só tiro daqui porque como o bannerzinho cobre vocês, e o professor hoje em dia, ele dá graças a Deus quando os alunos aparecem na imagem, então eu tento impedir que alguma coisa não me deixe ver vocês. Sim. Diga, Silvio. Viu, professor? A respeito do que o Gabriel falou lá, do que ser um músico ou não ser um músico, ou ser um artista ou não ser um artista, fica confuso esse conceito do ser um artista pelo seguinte motivo. Um matemático. Como que a gente define um matemático? Aquele que faz conta? Se for assim, eu também sou um matemático, né? Então, mas essa é uma questão, Silvio. Tá vendo como a gente colocar, como diz aqui o Lucas, né, semear a cisânia é interessante? Por quê? Porque uma das questões da nossa filosofia contemporânea, e isso vai estar, por exemplo, presente nessa literatura que eu vou passar para vocês, é justamente essa, né? É justamente usar a arte como chave interpretativa também para a nossa ciência, também para a nossa filosofia, também para a nossa religião. Entende? O que para muita gente vai ser ofensivo, né? Por exemplo, quando você tratar de religião, você tratar a religião de um ponto de vista artístico, né? O homem criando a si mesmo, né? Por exemplo, a semelhança do Deus que ele mesmo engendra. Entende? Isso aí é uma
Não estou dizendo que isso seja assim, tá, Silvio? Não me interprete mal. Mas eu estou dizendo que um determinado ponto de vista sobre a arte pode incluir, né, a arte em toda forma de atividade humana. E, inclusive, se a gente for olhar dentro da noção de arte, né, inicialmente ela estava confusa, né, na técnica. Ela estava confusa pelo imbricamento que ela tem com a técnica, né? Então, assim, a arte do padeiro, a arte do sapateiro, né? Que era você atingir, então, um grau técnico superior, aonde você não era mais dominado pela técnica, mas sim você era senhor da técnica, você era o mestre. Então, nas artes marciais, você teria, então, o artista. Assim como na questão do Gabriel antes, né? O músico que executa a obra, ele poderia ser chamado de um artesão, né? Mas acontece que é algo que ultrapassa o artesão, né? Algo que é propriamente uma manifestação autêntica no meio daquela expressão da técnica, né? Então, essa discussão volta na contemporaneidade por esse outro viés, né? E no fundo, a questão ela não vai se esgotar também na própria arte. Por que que antes se confundia o artista com o artesão? Ou eles não estavam bem separados? Então dá para dizer assim, desse ponto de vista, foi primeiro necessário separar para, ao final, unir, né, reunir novamente. Por quê? Porque se a arte ela pode ser, né, ela pode existir, não a partir dos objetos artísticos, mas ela pode existir como acontecimento, então ela também vai poder existir como acontecimento em outras manifestações que não são propriamente artísticas. É curioso, né? Porque é um movimento de vai e vem, onde primeiro foi preciso aprender a separar a arte das outras coisas, para depois perceber por que ela foi misturada com as outras coisas no passado distante. Por exemplo, no conceito grego. A ideia de uma comunicação intencional de algo, né, ela é problemática também, né, embora exista. A questão é que há sempre, e aí estou trazer Baudelaire para vocês, há sempre algo de indefinível na arte, né? Há sempre algo que parece também ter um elemento transcendente, um elemento permanente num objeto efêmero. É curioso tudo isso. Não é nada simples, não é nada fácil. É muito enigmático, mas é isso que torna tudo fascinante. Diga, Claudinei. Bom dia. Eu não Bom sou dia. eu não sou do curso de filosofia, eu sou do curso de história. E daí, Bem-vindo. e Você daí já foi meu aluno, Claudinei? já a gente teve estética. Eu me lembro de você. E Que daí bom. o professor falando todas essas discussões, eu fiquei pensando porque a gente chegou agora num período da faculdade onde a gente está definindo o tema do nosso TCC. Definindo não, a gente está fazendo pesquisa, né? E eu estou justamente trabalhando com arte. Eu estou trabalhando com poesia marginal, década de 70, 80. E daí História da arte. História da arte. E daí essas coisas me levantaram alguns questionamentos, né? O professor até citou Leminski. Quando a gente pega, por exemplo, esse período da poesia marginal, tem vários artistas que a gente chama hoje, né? Fala os artistas, Chacal, Leminski. Mas é muito interessante se você pegar essas pessoas no contexto em que elas produziram essa obra, muitas delas não estavam fazendo aquilo pelo processo artístico, mas elas produziram uma arte, e a gente define como arte, né? A poesia marginal, ela foi muito utilizada, na verdade, até com uma criação de espaço de sociabilidade dentro da sociedade. Não necessariamente o cara sentou e começou a escrever aquilo porque ele queria fazer arte.
E é muito interessante você pensar nisso, né? E daí isso me puxa o Legoff da história, que ele vai falar das balizas históricas, né? Que ele define como sendo pontos onde a mente das pessoas, a sociedade, ela começa a passar por mudanças, mas elas não são mudanças bruscas, né? A gente fala, hoje a gente está na Idade Média, amanhã a gente acorda no Sim. e daí todo mundo começa a produzir isso de uma forma diferente. E isso fica muito. Acabou a Idade Média, gente. Daí de repente todo Vamos mundo nessa. começa a mudar, começa a colocar expressão e tudo. Mas e é interessante você pensar nisso, né? Porque se você pega, por exemplo, hoje, quando a gente fala de arte contemporânea, ela bebe muito dessa produção que vem dessas ideias que são fundamentadas dentro dessa discussão que a gente está tendo, né? E a gente tem coisas hoje em dia que você pega, tipo, por exemplo, na poesia, tem um livro que eu me esqueci o nome hoje, que ele é um livro de poesia, que basicamente o livro ele é composto por todos os arquivos em PDF que o cara baixou no computador dele durante 4 anos. Né? Simplesmente a pessoa pegou aqueles arquivos que ela baixou e colocou dentro desse livro. Em qual aspecto essa pessoa está tentando tocar você? No processo de criação, o que ele pensou para criar essa arte? No processo que ele vai fazer você refletir sobre? Na sensibilidade que vai tocar de alguma forma você? Então eu acho que a arte é engraçado porque a própria arte se adaptou a essa discussão que a gente está tendo, né? E hoje em dia, muitas produções artísticas que você tem, elas são indefinidas. Eu lembro que lá no começo, acho que foi é David, desculpa se eu não falei o nome certo, que ele falou da questão de ter um sentido na arte, mas às vezes o não dar sentido é o objetivo do artista para fazer aquela arte. Ele não quer que aquela arte tenha sentido, e ele deixa isso explícito na arte. E daí ele deu sentido para a arte ou não? São coisas que a gente tem que pensar que permeiam, né, esses contextos e essas coisas que a gente fica debatendo. É só umas reflexões que eu tive, tá? Obrigado. E daí eu pensei também sobre o Hayden White, né, que é um historiador que ele vai falar sobre o discurso. E o discurso, entendam um discurso como expressão, não necessariamente fazer um discurso, mas a arte, escrever, pintar, ou então falar. E ele vai dizer que o discurso, ele é objetivo. Mas ao mesmo tempo que ele é objetivo, ele é poético, porque ele transmite dentro dele aquilo que eu quero falar, mas também tudo aquilo que eu não quis falar e aquilo que fez parte da formação da minha vida como um ser humano. E é por isso que talvez dentro da arte tem essa questão que ela é imortal, que nem o professor falou, né, que ela permeia esse período, porque o trazer dessas coisas que são indefinidas abrem espaço para a pessoa que está interpretando aquela obra de arte definir aspectos que fazem sentido para ela. E daí isso daí gera você está tocando aí numa campo gigante, né? Que se a gente for debater, a gente vai ficar o ano inteiro debatendo aqui. Mas não é? A Mariana não tinha uma coisa para falar, Mariana? Que ela baixou a mão, eu acho. Mas você perdeu a paciência com a gente, Claudinei. Obrigado por ouvirem, eu achei muito legal o debate de vocês, que eu já pensei em um monte de coisas aí para pôr na minha pesquisa que eu estou fazendo. Então, antes do William, do David falar, da Mariana, se ela quiser, a questão assim de algo assim, de uma correalidade, né? Nessa questão da arte. Então, é por isso que ela extrapola o estético, no sentido justamente das definições, da possibilidade de você colocar esse problema de um modo definido diante de si. Né? Às vezes você quer uma forma definida. Né? Por exemplo, essa situação que você colocou, né, todos os arquivos PDFs que eu baixei no computador, né? Quer dizer, não há uma forma propriamente artística aí, no sentido de algo materialmente identificável como arte. Muito pelo contrário, você poderia dizer, não, isso não é arte. Não identifico nisso a arte. Ou então ficar confuso e começar a ver chifre em cabeça de cavalo. Né? Começar a entrar uma certa paranoia artística e você vê arte em tudo. Né? Justamente por não conseguir definir, você acaba vendo a arte em tudo. Né? Então, é um problema ontológico, né? É um problema, na verdade, do ser.
A Stacy está dizendo que então um produto pode ser considerado arte quando alguém encontra um sentido nele. Ops, já te perdi porque saiu daqui. Deixa eu ver onde que a gente estava mesmo. No bate-papo. Os balõezinhos, eles vêm, né, para a tela. Só um pouquinho. Tem que ir lá para baixo. Eles produziram bastante aqui, gente. Engraçado aqui. Ah, tá aqui. Então, o produto pode ser considerado quando alguém encontra um sentido nele, não necessariamente de quem cria esse produto. Também, talvez a arte seja a busca pelo sentido no mundo. Bom, com certeza, né? Esse problema, né? Que é basicamente um problema ontológico, né? É basicamente um problema ontológico que a gente está lidando, né? Em cada obra de arte, o que está em jogo é a própria existência da arte, né? O destino da arte. Porque enquanto você tinha a arte no seu suporte, né? O quadro no cavalete, não, a gente não vai fazer aquarela, a gente vai fazer pintura a óleo, né? Então eu vou ter um pincel, eu vou ter um suporte. Não, a arte então está no meio, né? Então a arte não está no suporte, então ela está no pincel. Então ela está no artista. E aí, né? Você vai procurando a origem da arte, né? Através de meios que foram utilizados, justamente meios estéticos para você pensar, e você não consegue encontrar isso com muita facilidade, né? Então essa ideia da singularidade, né? E desse universo da arte, né? Da participação nesse universo da arte, se tornou uma coisa muito radical, mas na verdade sempre foi. Que quando o David fala lá do Homem-Leão, na pré-história, né, 30 mil anos atrás, né, eu tenho aqui, na verdade, toda a sequência da história da arte, mas ela, a cada vez, ela recua, né? Porque a gente vê já hoje em dia que não foram apenas os Homo sapiens, né, que produziram isso que a gente chama de arte. Nós temos aí um recuo de 500 milhões de anos, assim, de manifestações de alguma forma que tem um caráter artístico no sentido da arbitrariedade, que não é algo útil. A gente falou do Leminski, né? Ele cunhou essa expressão inutensílio, né? Algo que não serve para nada, no sentido prático, né? E aqui que está satisfazendo se ele não serve para nada no sentido prático? Ele está satisfazendo, então, uma necessidade ligada ao nosso ser, ao nosso existir. Né? Oi, prof, perdão, eu fui buscar um café. Mariana, bem-vinda. Eu fiquei aqui no vazio. Perdão, eu tive estética com o professor no segundo período de história. Aí as minhas dúvidas vinham e o professor já estava respondendo. É que eu estava tentando entender, né, o conceito de filosofia da arte, o que a gente ia estudar, que eu fiquei bem perdida. Mas eu comecei a entender. Se você não tivesse perdida, Mariana, se você não tivesse perdida, a gente ainda estaria na estética. Exatamente. Eu entendi, desentendi, tá perfeito, tá ótimo. Se eu desentendi, eu estou entrando na disciplina. Exato. Né? Se eu estou me sentindo inútil aqui, eu entrei de cabeça na disciplina. E tá tudo certo. Tá tudo certo. Não, é lógico, né, que nós vamos trabalhar com determinados textos, né, que vão servir de suporte aqui, porque aqui a gente não pode, né, a gente não está fazendo uma oficina de criação artística, né, dentro de um conceito de contemporâneo de arte, né, não é esse o ponto, né, não é uma
uma tentativa de provocação para vocês pensarem em, assim, necessariamente, né, em serem artistas ou entenderem isso que a gente está fazendo aqui como arte. Né? Embora a gente não possa, num primeiro momento, afirmar que não seja também. Né? Entendi. Dada essa flutuação do conceito e essa dificuldade de estabelecer, ancorar a arte em definições. Mas exatamente isso nos suscita uma série de questionamentos que não tem necessariamente a ver com os outros problemas com os quais a estética se defronta. A gente pode dizer que a filosofia da arte ela pode ser incluída na estética e, com certeza, deverá ser incluída na história da arte. Né? Por isso que existe um imbricamento, existe uma dificuldade de você criar margem, criar fronteira. Na verdade, a filosofia da arte é uma espécie de terceira margem do rio. Assim, é uma coisa que num primeiro momento aparece como uma espécie de subproduto da estética e da história da arte, mas que vai criando, pela polêmica que produz, né, um campo próprio de pensamento, especialmente porque o mundo contemporâneo da arte é um mundo que está ancorado justamente nessa radicalidade, né, onde o que está em jogo é o destino da própria arte, exatamente porque ela não está mais tão vinculada a suportes materiais visíveis ou a tradições ou contradições dessa tradição. Se nós pensarmos, David, eu já vou te passar a palavra, tá? Mas se a gente pensar, né, o caso de um Hieronymus Bosch, né, ele está totalmente descontextualizado do ponto de vista da tradição, da história da arte daquele período. No entanto, ele aparece em relação com aquilo. Portanto, de algum modo, ele pode até aparecer em contradição com aquilo, mas há uma dialética ali. Há uma conversa. Né? Assim como há uma conversa do Marquês de Sade com a religião. Por mais que a gente diga que o Marquês de Sade, né, é um sujeito antirreligioso, o fato da gente colocar, né, antipapista, anti-igreja, anti tudo isso, a gente só pode considerar o Marquês de Sade no contexto, né, de um diálogo com a religião. Ou seja, né, por mais que ele esteja em contradição, ele ainda se insere na tradição por se preocupar com isso. E quando você chega, né, por exemplo, daí já voltando para o problema da arte, né, numa situação onde você não está nem na tradição e nem na contradição, você não está mais preocupado com isso, você já está fazendo uma terceira coisa. Né? Não é nem se opor, você não está se opondo a nada, já não existe mais a necessidade de se opor a nada. Isso já é obra, por exemplo, das vanguardas dos anos 10 do século passado. Né? Demolir as formas pré-existentes de arte, ou então se recolocar no contexto de uma arte pré-histórica, ou do modo como as crianças produzem arte, ou seja, a arte como um estado de inocência. A gente pode colocar o Paul Klee, né, nesse tipo de pesquisa. Se vocês procurarem o Klee, né, que se diz assim, deixa eu... Sem me preocupar com as maiúsculas. Entrou ali? Entrou. Você se coloca diante de muitas vezes ali, por exemplo, uma pessoa desavisada, se coloca diante de uma tela dele, vai dizer, não, mas isso é um infantilismo. Né? Mesmo uma criança de 5 anos na Tate Gallery, né, ao meu lado, olha para um Mondrian e diz, mas isso eu faço em casa.
né? Ela chocada com o fato de que, naquele ambiente luxuoso de uma galeria extremamente, né, rica, requintada, poderosa, assim, né, que causa aquele impacto, como se fosse um templo mesmo da arte, né? Você encontrar uma tela como aquela, e onde ela se depara com coisas, né, que digamos assim, que ela considera que ela mesma poderia produzir. Então isso na cabeça dela desvaloriza a arte. Isso aí acontece com frequência, né? Acontece com frequência, porque justamente quando a obra, né, ela excede aquilo que pode caracterizá-la objetivamente como arte, e ela coloca o próprio conceito de arte em discussão, né, ela provoca isso, ou então uma obra que é quase nada, mas tem uma descrição enorme, né? E você passa mais tempo tentando compreender a descrição da obra do que participando da existência daquela obra. Aquela descrição ali, ela fica meio como que entre você e a obra. Como que você define as coisas a partir disso, né? Ou seja, há um espaço para reflexão enorme quando é uma coisa que literalmente problematiza, né? E o artista, quando ele se propõe na sua intencionalidade, né? Então ele se define como artista, e na sua intencionalidade ele coloca esse problema, ele está se arriscando a matar a arte, né? Ou fazê-la existir, né? Diga, David, desculpe. Te fiz esperar. Sem problemas, professor. Eu ia falar algo que talvez ajude o Claudinei. É que a Laura falou que falei da arte como uma forma de sentido, mas eu não disse no sentido, eu falei que há uma intencionalidade nela, né? Mesmo quando nós falamos que, por exemplo, tem vários vídeos do Ferreira Goulart, que você pode procurar no YouTube, que são bem legais, falando sobre a não arte, sabe, da possibilidade do artista não querer fazer uma arte que vai contra a arte, que não é artística, e do quão aquilo é difícil. O próprio poema sujo dele, acredito que é uma tentativa disso, né? De tentar não dizer, mas quando ele diz, ele está dizendo. Então é difícil de você não falar aquilo que você está expressando. Tanto é que tem muitos filósofos que falaram assim, o Cioran, por exemplo, né? Que vai fazer uma antifilosofia. Só que quando ele faz a antifilosofia, ele está filosofando, ele não consegue escapar daquilo. Agora, uma coisa que eu acho muito engraçada. Se eu falo, por exemplo, de Romero Brito, Augusto Cury, Paulo Coelho, aí para mim fica muito difícil dizer se isso é arte ou não. Tipo, não estou falando que não seja o que eles fazem, mas quando eu falo deles e o que eles representam na arte e para mim, ou com relação à vida, e justamente eles que buscam fazer uma ligação da obra deles com a vida, no sentido de deixá-las mais leves. Saiu o teu áudio. Aquilo não significa nada. A questão aí, né, é justamente o quanto, né, por exemplo, assim, a gente, só para refletir a respeito disso que você falou, David, não sei se você acabou, mas a tua voz sumiu. Então, voltei agora, professor. Então, eu não sei até onde vocês ouviram, mas eu concluí dizendo que, para mim, o que o Romero Brito e Paulo Coelho fazem, por exemplo, é de um vazio tão grande que é verdade, que na tentativa de fazer arte, eles fazem a contra-arte. Enquanto isso, outros artistas que querem fazer a contra-arte ou a não-arte, eles acabam fazendo arte. Porque eles fazem algo com uma relevância. Isso é muito engraçado, sabe? Eu acho isso muito confuso e muito engraçado. E na verdade tem uma questão, né? Que, por exemplo, a gente pode analisar de uma forma simples, assim, do ponto de vista de teoria da informação, né? São obras que normalmente elas não nos instigam, porque elas nos trazem é como a arte decorativa, né? Obras, ou então
a arte ingênua, né? Isso não quer dizer que ela não possa ser proveitosa, mas ela tem que ser daí proveitosa para alguém que a recoloca do ponto de vista justamente do ser e que vai aceitar a radicalidade de ter que conviver com esse tipo de coisa no mundo. Por exemplo, produtos industrializados, propaganda, né, design e outras coisas assim que não tem, assim, inicialmente, né, ou mesmo quando você pega um cara como Leminski, né, e o contrata para escrever textos publicitários, ou você pega um artista visual e o coloca para pintar ou desenhar peças publicitárias. Ele tem lá aquilo que ele considera a obra dele, a obra artística, e tem essa outra coisa que ele considera o exercício da técnica em prol da sobrevivência, né? E ali, ele, assim, com a maior tranquilidade, ele sai de um domínio e vai para outro, e sabe que nesse outro domínio, a radicalidade da existência não está em jogo. O que está em jogo ali é uma utilização da técnica, né, sem a implicação do ser. Pelo menos é assim que ele se coloca. Não quer dizer que não haja arte na propaganda, nos painéis de outdoor, coisas assim, né? Diga, Leandro. Dentre as falas de todos, uma coisa que me chamou a atenção, essa coisa que o David falou sobre ser irrelevante. Se uma coisa é realmente relevante, seja para o artista, no sentido de, ele não quis dizer nada. Bom, ele retratou alguma coisa. Ele quis expressar alguma coisa, seja um sentimento que ele estava tendo, seja uma crítica à sociedade. E uma coisa que sempre me chamou a atenção é a questão, por exemplo, da iconografia. Uhum. Existe um ponto que seria muito irrelevante, mas que tem uma profundidade muito grande. Que seria todos os ícones que representam a pessoa de Cristo. Uhum. Todos nós temos no nosso olho, quando tiramos uma foto, quando pintamos, ele tem aquela partezinha branca, como se fosse o reflexo da luz. Todos os ícones que representam Cristo, eles não têm essa bolinha branca no olho, uma vez que ele é a luz do mundo. Entendi. Ou seja, até mesmo um pequeno ponto, ele tem um significado gigante. Claro, sim. E mesmo que um artista ele diga, eu não quero expressar nada, ele está expressando alguma coisa, mesmo que seja o nada. E isso do David, que ele falou, as obras são irrelevantes. Se elas são realmente irrelevantes, a gente nem lembraria delas. Elas a questão é saber, né, em que medida, aí é que está, né? E há uma discussão, porque se fosse fácil, nem a gente estaria falando ainda dentro da estética, né? Porque daí a gente definiria pontos de vista e discutiria esses pontos de vista e ficaria tudo bem. Nós estaríamos, digamos assim, num contexto um pouco mais descritivo. Mas aqui o que a gente está, é o que você está fazendo também, é discutir o cerne da questão, né? O cerne da questão. E colocar a arte não do ponto de vista descritivo, mas do ponto de vista da arte como um problema. E há uma não linearidade mesmo em tudo isso, há uma espécie de conflito imanente, né, que é relativo ao próprio ser da arte. E o quanto esse ser da arte consegue se impor efetivamente, tanto através de obras, quanto através de não obras. Ou obras que se pretendem artísticas e não são consideradas, ou obras que não se pretendem artísticas
e no final são consideradas. Né? Gente, vamos interromper por aqui. Em relação aos meus objetivos iniciais, eu estou extremamente satisfeito. Extremamente mesmo. Agora a gente vai colocar isso a partir da próxima sexta-feira do ponto de vista sistemático. Tá? E vocês vão, de certa forma, pegar tudo isso que a gente colocou aqui em tumulto, né? E começar a pensar isso de um modo um pouco mais sistemático a partir da próxima vez. Agradeço demais a participação de vocês, foi uma aula muito intensa, muito agradável para mim, viu? Muito feliz com tudo que aconteceu aqui. A aula está gravada, né? E depois a gente vai continuar a partir disso. Se vocês puderem reassistir, né? Sim, Marco Antônio, nós vamos fazer um artigo ao final como uma das avaliações somativas. Vocês podem até já começar a pensar o que vocês vão fazer. Mas, naturalmente, talvez seja mais interessante esperar um pouquinho. Né? Depende de vocês já terem captado disso que a gente fez aqui, um bom caminho para trilhar, alguma coisa que vocês já tenham, né, previamente refletido, e aí vocês queiram ancorar isso numa discussão relativa à nossa disciplina, né? Ou se vocês preferem esperar mais um pouco e eventualmente ter uma ideia mais consistente, tá bom? Mas a partir da semana que vem a gente discute o plano, né, e vemos aí todas as implicações em termos de avaliações e coisas assim, tá bom? Abraço para vocês, fiquei muito feliz. Até mais, tchau. professor. Tchau, tchau. Professor. Valeu. Abraço, obrigado. Até semana que vem. E o professor lembra, segundo período a gente teve estética com o professor e a Mônica tá mandando um abraço pro professor, que tá com saudade das aulas. Saudade da Mônica. Tchau, professor. Até mais. Tchau, tchau. Professor, igualmente. você começaram os cursos da pós? Eu convido vocês, a partir do dia 16, a frequentar, já que a gente está nesse mundo virtual, é um pouco mais simples, né, desse ponto de vista. Então, 17 horas de terça-feira. Que horas? E nós vamos também, 17 horas de terça-feira. Tá? Até às 20. E também eu vou fazer o grupo de estudos, que eu comecei o ano passado, com a Letícia Campos, sobre problemas ligados à percepção, à sensibilidade, à formação, né, do pensamento, pensamento inconsciente, essas coisas assim. Essa aula de terça-feira aqui, ela sobre Totem Tabu? Isso mesmo. Isso mesmo? Vai ser a psicanálise o 3? Totem Tabu em conexão justamente com a filosofia do Augusto Comte. E também é um problema que daí eu vou colocar, que é da unilinearidade desse pensamento, né? E por que caminho que isso chega até Freud, a minha parte. O Giacoy, ele vai falar mais sobre a presença do Comte na obra do Freud, mas eu vou falar mais da presença da antropologia como via de acesso, né, nessa obra ao Comte. Ou seja, por onde que Freud traz esse Augusto Comte, né? Não é através do Augusto Comte propriamente dito, mas sim através dos antropólogos nos quais ele se baseia e que adotavam um tipo de pensamento que correspondia à matriz do Comte. Eu, nessas férias, aproveitei e li os 3 livros do Garcia Rosa sobre a metapsicologia freudiana, né, para poder começar a entender isso aí, né? E daí achei bem bacana, e daí eu gostaria de assistir esse curso aí na sequência para ver. Eu não sei, né, como é que isso fica para vocês, mas eu acho que é muito rico, sabe?
Eu, há muito tempo atrás, tinha muito preconceito a respeito de positivismo e de Augusto Comte e tal, né? Eu sempre me colocava Mas é o mais... ambiente que o Freud viveu, né? Mas é uma tentativa de compreensão desse caminho, até mesmo quando a gente vai desaprovar, finalmente, né? É preciso que você entenda como isso se processa e também que tipo de ganho que você tem com isso. É interessante, né? Que não é para você assumir a coisa, no sentido assim, agora eu sou um... Né? O Jacó não é um comtiano, né? No sentido de faz as coisas à maneira do Augusto Comte e segue, né? Assim como você ser um Nietzscheano ou ser um Schopenhaueriano não significa necessariamente que você segue, né? Que você compartilha, no sentido assim que você é como o autor, né? Mas pode ser simplesmente que você gosta de discutir aquilo. Exato. Né? Gosta de trabalhar com aquilo porque acha que aquilo é produtivo de alguma maneira, né? Em relação a outras coisas que você poderia estar fazendo. Né? E para obter esse link de acesso? Isso é fácil. Já que vocês têm interesse, eu coloco para vocês aí na... Só que daí eu vou colocar um pouco a cada vez, né? Para vocês... Vocês podem ficar comigo ali, por exemplo, no Facebook, coisas assim, né? Porque eu vou abrir esse link, né, para que as pessoas possam vir conversar e debater com a gente. Né? Tá bom, muito obrigado, professor. E nós vamos ter participações bem interessantes nesse semestre. Não vou adiantar ainda, porque a segunda-feira a gente vai ter uma reunião para bater martelo das coisas, né? Daí eu já fico adiantando, daí tudo acontece de um modo diferente, fica esquisito, né? Mas eu, de qualquer modo, seja como for exatamente o que vai acontecer, vai ser bacana. Essa coisa da participação de outras pessoas, como outros professores como convidado, é um ganho enorme no curso, né? Mesmo quando voltarem as aulas presenciais, eu vou continuar com isso. Porque, veja, você pode estar ali na sala, conversando com as pessoas, tá, entrem no link. Né, de qualquer modo. Por quê? Porque lá está um outro professor que, né, com o qual a gente vai estar dialogando, também vai estar ali como se chama, reproduzido na sala, no telão, né? Bom, a gente faz banca assim, por que a gente não pode fazer aula assim, né? Pois é. A essa altura do campeonato, a expansão justamente, né, dos meios, sem perder a presencialidade, eu acho que é um caminho irreversível. Eu também acho. Por quê? Porque a gente já conquistou isso tecnologicamente, né? Antes a gente tinha um preconceito, uma restrição. A partir do momento que a gente é obrigado a usar e se familiariza, bom, a gente não vai usar indiscriminadamente, né? É a mesma coisa que usar sal indiscriminadamente na comida, né? Você não vai fazer isso, você vai colocar sal em quantidade adequada, até mesmo se você se preocupa com a sua saúde, você não exagera, né? Mas isso não quer dizer que você elimine o sal. Só se você tiver um problema muito grave, né? Então, a tecnologia, do mesmo modo, ela pode ser um elemento incorporado que se torna essencial exatamente por essa possibilidade de você incorporar a presença de pessoas que estão fisicamente distantes. E isso pode ser feito a todo momento. Né? Tá bom, professor, muito obrigado. Tomar um café, até semana que vem. Igualmente para vocês. Tchau, tchau. Tchau.